é o nome do nosso Deus. Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor e aos nossos amigos que estão nos vendo de tantos e tantos lugares. Que Deus em Cristo te alcance com abundante paz. Quero te convidar, para você que pode tomar a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 5 e o verso de número 24. Capítulo de número 5 e o verso de número 24. Enquanto você faz isso, eu quero te pedir permissão. Me empresta um pouquinho o teu coração. Deixa a palavra de Deus que vai ser falada nessa noite entrar dentro dele. Porque eu tenho por certo que se ela entrar, nada ruim vai acontecer, mas muitas novidades Deus irá trazer para a tua vida. E para você que me vê, me deixa entrar na tua casa um pouco, só um pouquinho. Eu tenho por certo que Deus irá mudar a tua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se assente, para você que está no templo. Louva a Deus pela oportunidade, pastor Gilson, a todos os obreiros. Haja vista que tribuna de igreja não é fácil de se ceder, mas Deus nos deu um pastor que, de certa forma, confiou a mim essa oportunidade e pretendo, de forma honrosa, fazer o mesmo, aproveitá-la ao máximo, expondo aquilo que Deus coloca ao nosso coração. Queridos, tomando a Bíblia Sagrada, é bem verdade que sabemos que a Bíblia é o manual que temos para toda a nossa existência. Sendo a Bíblia o nosso manual, ela também é o script da nossa história. Se iremos viver eternamente ou se iremos viver eternamente condenados. Quando tomamos a Bíblia, nós precisamos entender que ela enreda não só a história do que foi, ou talvez a história do que possivelmente, para alguns possivelmente virá, mas ela enreda a história daqueles que estão vivendo agora, que estão se preparando para o que vai ser vivido amanhã. Essa palavra é o gerador de esperança, o propagador de fé. O detalhe é que Efésios capítulo 2 vai dizer que no tempo em que nós estamos vivendo, o príncipe deste século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho. Quando eu falo de resplandecer a luz, eu vejo que no nosso período ninguém quer ter a responsabilidade de reconhecer qual é a pauta da história que ele está vivendo segundo a Bíblia. Mas quando nós olhamos o apóstolo Paulo, que por outrora perseguidor, agora o perseguido, o homem que no livro de Atos dos Apóstolos começa ameaçando os apóstolos, começa tentando dissipar a igreja da face da terra, tem-se o encontro com o Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco, cai com seu rosto em terra e é restaurado a sua vida diante de uma palavra de oração dita por Deus. Homem que fica exilado 20 anos no deserto, e já começo abrindo aqui um parêntese para dizer algo, que deserto, por muitas das vezes, quando nós somos levados até eles, não é para nos matar, não é para nos destruir, mas é para Deus ter um particular e nos ensinar coisas ímpares, que somente no deserto a gente ouve a voz de Deus. Porque tem dias que no meio da multidão tem muita gente falando, Patrick, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas nos momentos do deserto, você só tem areia e vento imaginado, e no meio do vento você para entender que Deus tem uma palavra para a tua existência. Eu inicio isso aqui dizendo: Paulo no deserto entendeu os maiores
níveis da revelação de Deus. Paulo começa as suas viagens missionárias, passando por Filipos. Ele sai de Filipos e chega em Tessalônica. E me chama a atenção que quando Paulo chega em Tessalônica, ele não fica um ano na cidade de Tessalônica. Paulo fica por volta de 30 a 40 dias na cidade de Tessalônica. É interessante que Paulo, ficando este período em Tessalônica, ele prega o evangelho de forma tão profunda aos membros, aos irmãos que foram convertidos em Tessalônica, que no prazo de 30 dias ou 40 dias uma igreja é instituída. E o sentimento que a igreja recebe naquele período é tão profundo que Paulo escreve uma carta a eles dizendo, e vai dizendo: olha, eu tenho tanto visto e gostado tanto das vossas obras, que serve de exemplo para a nossa fé. Aí eu preciso fazer uma introspectiva e dizer: há quanto tempo eu estou no evangelho e como que o evangelho está surtindo efeito em mim? E preciso citar, neste momento, em que efeito eu estou vivendo o evangelho? Em que forma o evangelho está sendo demonstrado a viver em mim? Paulo estava dizendo a eles, e a carta aos Tessalonicenses vai nos enredar, que Paulo, escrevendo esta primeira carta por ele, vai nos enredar dois conteúdos de história, ou de contextos históricos. A primeira questão é que a carta contém na mesma um conteúdo escatológico muito profundo. E a segunda questão, que a carta vai dizer muito sobre o dia do Senhor. Mas não quero me reter sobre este assunto. Mas o importante é que a mensagem que Paulo prega a carta em Tessalônica é acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. Paulo apresenta essa mensagem aos irmãos em Tessalônica. E hoje, em Quatro Barras, e para você que me vê em qualquer lugar do estado do Paraná e do Brasil, e quem sabe do planeta, eu tenho uma notícia para te dizer: Jesus irá voltar. A expectativa de todos seria: Jesus irá voltar. Os irmãos em Tessalônicas não ouviram uma mensagem diferente, mas ouviu: Jesus irá voltar para buscar um povo. Mas e os rumores de guerra? Não interessa, Jesus vai voltar. Mas e as coisas que estão acontecendo? Vão acontecer, mas o detalhe é: Jesus irá voltar. E o que é isso tudo? É sinal que ele vem vindo e vem depressa. Oh glória, oh glória. Vamos lá. E quando Paulo prega essa mensagem, eu coloquei uma frase que ele mostra essa mensagem aos Tessalônicos dizendo: e essa é a esperança da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que me vê, acerca da volta de Jesus. Essa é ainda a sua esperança? Um certo escritor disse: em quem estamos pondo a nossa esperança? Em quem estamos firmando os nossos altares? Em quem estamos estabelecendo os nossos tratados? Em quem estamos colocando aquilo que cremos? Porque se chover para cima ou se chover para baixo, ou se alguém falar que o rio corre para baixo ou para cima, ou indiferente do que aconteça, a minha esperança ainda está pautada naquilo que a palavra diz: Jesus irá voltar. Mas irmão, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Fique em paz, é que Jesus ainda vai voltar. Oh glória. Vamos lá. E quando nós olhamos sobre a carta de Tessalonicenses, essa tão esperada esperança que nós temos acerca do arrebatamento da igreja, a esperança da igreja,
Eu olhando para a carta, eu olho 5 pontos sobre essa esperança. E o primeiro, que essa esperança é inspiradora. Ela precisa nos inspirar. Inspirar a quê? Se Jesus irá voltar, eu preciso estar inspirado a pregar o evangelho, porque eu sei que mesmo aqui sofrendo, daqui a pouco eu estou repousando com Ele na eternidade. Eu sou inspirado por isso. Essa esperança é inspiradora por quê? Porque eu sei que por mais que os males dessa vida venham me assolar, eu sei que Ele vai voltar, isso tudo vai passar e a eternidade vai ser diferente. Eu preciso ser inspirado por essa esperança. Glória. Segundo, essa esperança é animadora. Por quê? Porque quando você olha para o relógio da vida e diz assim, eu estou tão cansado, a minha vida parece que já não passa mais, está tudo diferente, está tudo tão pesado. Você olha para a Bíblia e se lembra dizendo, ei, é só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Essa esperança precisa te animar de novo. Quando o desânimo da vida bater na tua porta e você dizer, não tem jeito, a Bíblia e a esperança do cristão chamado Jesus Cristo precisa levantar você e dizer, ei, você tem um destino e esse destino não termina aqui, mas a passagem está comprada para a eternidade. Oh, aleluia, oh glória. Terceiro, a essa esperança também é mais uma coisa, purificadora. O evangelho não te obriga a ser santo, mas ele te inspira, e na inspiração você entende que precisa se purificar todo dia, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando eu falo de purificação, eu começo a entender alguns pontos. E olhando para tudo isso, eu me lembro do culto de Páscoa, onde fizemos aquela encenação no culto, mostrando todo o ritual do tabernáculo, e de repente Jesus morrendo na cruz, e o mesmo sangue que era simbolizado no tabernáculo, agora simbolizado em Cristo, caindo de sua cruz até o chão e clamando do chão até Deus, nos purificando o seu sacrifício de todo pecado. Eu entendo um detalhe, que a purificação feita por Cristo, ela é perfeita, mas a minha purificação é contínua, é diária, é todo momento. Eu preciso dizer, eu preciso me purificar, porque daqui a pouco uma voz grita do céu, e eu preciso estar puro para ouvi-la. Mas irmãos, então tá, inspiradora, animadora, purificadora, e agora? Ela é consoladora, ela consola, essa esperança nos consola. Paulo vai escrever, dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando eu falo de consolo, eu entendo alguns pontos aqui também. Por quê? Porque diante de tantas situações, Paulo ensinando aos Tessalonicenses acerca do arrebatamento, ele fala, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois de nós seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nos ares. Quando Paulo fala acerca desse contexto, ele vai dizer, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Ele está dizendo, ei gente, presta atenção, o que Deus prometeu não falha, então fica ciente que o arrebatamento vai acontecer. Os mortos vão ressuscitar primeiro, mas eles não vão ir primeiro que nós vamos se encontrar com eles nos ares e vamos se encontrar com Jesus, todo mundo junto para se alegrar. Oh, glória! Eu preciso ser consolado com isso, que a nossa geração, até quando surgiu essa notícia do que está acontecendo, surgiu uma notícia linkada a ela, dizendo assim, a preocupação do sistema de saúde brasileiro. O que será do Brasil? Por quê? Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Imagina esse povo tudo dentro de casa com a ansiedade que tem. O que será dessa gente? Aí eu olhei para a Bíblia e disse assim, ei, o Brasil pode ser ansioso, eu até sou brasileiro, mas a minha ansiedade está sobre ele. Lança sobre ele a tua ansiedade.
Seja consolado por Ele, seja guardado por Ele, seja renovado todo dia por Ele, seja zelado por Ele, seja protegido por Ele, e guarde os teus sentimentos nele, porque nele não há decepção. Mas essa esperança tem mais um ponto, quinto. E o quinto ponto é: essa esperança é despertadora. Sabe aquele momento que a gente entra em um transe da vida? Você olha para tudo e para todos e diz: quer saber do negócio? Vou chutar o balde de lado e vou abandonar, esse negócio não é para mim. Quando a tua esperança começa a faltar, você precisa ter em mente e dizer: ei, eu sirvo um Deus que me fez promessas. E como já lemos o texto, Ele vai cumprir essa promessa. Então eu não posso deixar que o sono da indolência me pegue. Mas todo dia pela manhã, eu preciso não só acordar na minha cama do sono natural, mas acordar todo dia e dizer: Espírito Santo, não me deixa dormir, não me deixa falhar, não me deixa pecar, não me deixa errar, não me deixa se esquecer. Eu preciso estar atento, pois a minha esperança é viver no céu. Queremos tudo, queremos conquistar, isso é bom, é maravilhoso, mas entesourai tesouros na onde a traça e a ferrugem não consome, aonde o ladrão não rouba, oh glória, aonde ninguém vai tocar, porque lá somente quem tem autonomia é Deus. Entesoura tesouros lá. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Está com medo de viver? Busca o reino. Está com medo de alguma coisa na vida? Busca o reino, que o reino vai te explicar, e te explicando Ele vai te suprir, te suprindo Ele vai dizer para você que Ele está cuidando de tudo. Glória. Vamos lá. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses e falando dessa esperança, ele dá algumas orientações. Já estou caminhando para o final, vou bem devagar. E a primeira orientação ele vai dizer: regozijai-vos sempre. Meu Deus. Regozijai-vos sempre. Bom, como que eu vou viver sempre regozijando? É possível eu viver todo dia feliz? É possível eu estar todo dia contente? Sim. É. Como, irmão? E o dia que me bate a depressão da vida? Como que eu vou fazer? Lembre-se que a cruz que era para você carregar, houve um homem que carregou em teu lugar. O sepulcro que era para você ser sepultado, ele foi sepultado em teu lugar. Só que o importante, se você fosse sepultado, você não ressuscitaria ao terceiro dia. Ele ressuscitou e está vivo até hoje, à destra de Deus, e continuará até o dia do arrebatamento. Se alegre por isso. Se alegre por isso. Mas a minha família não entende. Entenda você, porque você santificará os teus pela palavra. Isso é profético. Se a Bíblia, oh glória, é a Bíblia que está dizendo que você pode santificar os teus pela palavra. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: se uma mulher tem um marido que não é crente, ore, porque pela tua oração o santificará. Eu vou profetizar de olho aberto e pela palavra. Se você acredita no evangelho de salvação, a salvação entrará na tua casa ainda por esses dias. Eu disse para uma pessoa esses dias, disseram: o Brasil está em crise. Eu falei: eu sei, o Brasil está em crise, mas eu também estou em Cristo. E em Cristo eu aprendi que no momento de crise é o momento que Ele mais prospera os crentes, porque Ele é o Deus dos crentes e Ele vela por eles. Deus está zelando pela tua alma. Deus está zelando pela tua vida. Não estou dizendo que não terá dificuldade, mas eu estou dizendo que Deus está no controle de tudo. Vamos lá. Segundo, não é só se regozijar. A segunda recomendação: orai sem cessar. Orai sem cessar.
Esses dias eu fui falar com uma pessoa, pastor Gil, sobre oração. E começamos a comentar algumas coisas e a pessoa me disse assim: rapaz, quando eu era solteiro, eu orava 2, 3 horas a fio e não parava. Eu falei: irmão, eu desde solteiro só oro 5 minutos. E bem, como que você ora 5 minutos para pregar? Eu falei: não, é que eu oro de joelho às vezes quando dá tempo, 5 minutos, que tem dia que eu estou tão corrido que não dá tempo. Levanta e já sai correndo fazer as coisas, não dá tempo. Só que é o seguinte: aqui e aqui não larga um instante do eterno, porque é Ele que me conduz. A oração muda caráter, a oração muda conduta. Quem ora é flexível, quem ora é moldável, quem ora aprende a engolir seco quando quer responder. Quem ora aprende a chorar sozinho quando está com vontade de bater. Quem ora aprende a não responder e falar com o dono de toda a obra, em vez de falar. Quem ora entende que no meio da tribulação quem está no controle é Deus. Sabe por que a gente tem tanto problema no século 21? A oração diminuiu. Volte a orar, porque Deus entrará na tua vida, entrará na tua casa. Você que está me ouvindo, Deus está dizendo: volte a orar, que eu entro aí. Muda os teus filhos, muda a tua família, muda a tua casa, porque eu ouço a oração daquele que me pede. Orai sem cessar. Em tudo dai graça. Próxima recomendação. Eu vou dar graça pela prova. Daí. Porque na hora que chegar a bonança, tu também vai poder dar graça. Um dia eu estava passando uma certa situação. Não me lembro se já contei neste púlpito. O salário da empresa foi depositado na minha conta e deu um erro na conta, não sei o que deu no sistema, o meu salário voltou todo para a empresa. E até explicar que eu não tinha sacado esse salário e tinha voltado, passei um mês sem salário. Aluguel, água, luz, tudo atrasou. E um dia eu cheguei em casa e falei: eu não vou comprar fiado. Não vou na cidade, eu não vou, cidade, não vou. Cheguei em casa, olhei para tudo e falei assim: e agora, Jesus, o que eu vou fazer? Vou comer o último que tem aqui e vou trabalhar. Me alimentei, fui, cheguei de tarde, sentei na beira da porta e fiquei olhando para a rua. Eu morava numa casa de fundo, dava de frente com a rua. Fiquei olhando para a rua e pensando: Deus, eu te agradeço até por isso, eu sei que o Senhor vai prover de alguma forma. Encosta-se o carro na frente de casa. Naquela época, para quem morava numa cidade pequena, baita de um carro. Baita de um carrão. Desce uma mulher, não se assuste com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer o que ela me disse. Desce uma mulher, não é discriminação, só entendo o testemunho. Ela com a saia cobrindo os pés, blusa cobrindo até o cotovelo, e ela vem entrando dentro de casa. Eu falei: rapaz, essa mulher vai me entregar uma profecia. Já até me arrepiei. Priscila, já até me arrepiei. Sabe aquele tipo de crente jovem ainda? E lá vem a mulher. Falei: rapaz, vem Deus falar comigo. Estou no vale, é hoje. Já me levantei, esperei, me ajeitei, fiquei esperando. Quando ela chegou assim, ela colocou a mão no bolso da saia, puxou um valor em dinheiro e disse assim: toma o que o teu Deus mandou te dar. Você não entendeu o negócio. Isso aconteceu comigo. Ela entrou, olhou bem para minha cara e disse: toma o que o teu Deus mandou te dar. Só que eu estava adorando lá atrás, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor vai prover. Seja lá como for, eu estou te adorando por isso. Eu estou precisando jejuar, mesmo eu vou jejuar para adorar o Senhor. Em tudo dai graça. Se está dando errado, dai graça, porque quando começar a dar certo, continuará dando graça. Se tá, mas irmão, tá tudo dando para trás, continua dando graça, porque na hora que tudo for para frente, tu já tá no embalo, tu vai continuar dando graça, e o negócio funciona. Mas irmão, eu só sei chorar, tô depressivo. Aprenda a dar graça, porque na hora que tudo passar, você continuará na graça. Há uma certa lei física que diz que o universo nos dá aquilo que nós queremos. Aí eu fico pensando, e me lembrei de Jesus falando numa certa parábola, ainda sobre dar graça, sobre a mulher importuna. Ela ficava pedindo para o juiz iníquo, dizendo: olha, Senhor, advoga minha causa, advoga minha causa, advoga minha causa. Chegou um ponto que ele disse: eu vou advogar a causa dessa mulher, porque já está me... Deixa eu te dizer, aquilo que você projeta
e deseja, é a Bíblia que diz: Deus concede o desejo do nosso coração. Tu tem coragem de projetar a bênção da tua vida? Então continua dando graça no meio da prova. Oh, glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Se você quiser ir na tua casa e aqui no templo, levanta a tua mão direita, por favor. Ainda neste ano, vou me ousar, glória. Ainda neste ano, bênçãos virão sobre a tua vida. Mas já comece a dar graça agora, porque Deus já está trazendo um milagre sobre a tua história, mas dê graça já agora, porque Ele vai encher os seus lábios de uma unção profética, mas a tua vida Ele vai encher de provisão. Recebe essa palavra. Eu sinto Deus. Glória, oh glória. Próximo, não apagues ou não extinguas o Espírito. O Espírito está aí, dentro de cada um de nós, existente dentro de cada um de nós. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos batizará com fogo. É Ele que nos enche de esperança, de poder, de fé e de graça. Ele está presente. Mais um detalhe: não apaga, não extingue, não segura, não retém, até porque Deus é Ele, nós somos vaso, e vaso é posto valor, e o valor é o Espírito Santo. Quantas vezes Ele fala contigo e você se segura? Carai, eu passei a tarde falando com Deus sobre isso. O Espírito quer tomar a tua vida de uma forma diferente e te levar pelos caminhos da vida. A Bíblia diz em Provérbio que para o homem todos os caminhos são direitos, mas no final são de morte. Mas a Bíblia também fala que quem guia os passos do homem fiel e justo é Deus. Oh, glória. Eu estou devagar, segura, eu vou bem devagar hoje. Quero que tu me entenda. Não apagues o Espírito, não retenhas. Quer ver um detalhe que aconteceu comigo outro dia? Aqui em Quatro Barras, estava passando num certo ambiente e vi uma pessoa sentada, e dentro de mim gritou: ore por ela. Mas aí a gente fica aqui agora, não dá, vou orar em casa. Só que quando eu saí me retirando, eu não sabia que tinha outra pessoa atrás de mim. A outra pessoa chegou e bateu a mão no ombro e falou assim: eu vou orar por você, porque o Espírito disse para mim, mas eu tinha ouvido Deus falar comigo primeiro. Eu parei para ouvir a oração, não sou hipócrita, eu parei e fiquei ouvindo a oração. E a pessoa dizendo: Deus, repreenda esse sentimento de suicídio, repreenda esse sentimento, Deus, de acabar com tudo. E eu falei: Deus, será que de vez em quando um sentimento desse não te invade de orar por alguém, de fazer uma visita por alguém, de ofertar um pouco mais? Não sei, irmão. O Espírito às vezes te incita a fazer algo e você diz: não, não é Deus não. Deixa eu te dizer, deixa Deus te usar nesse tempo, porque você é vaso e é instrumento na mão de Deus. Você é instrumento na mão de Deus. Não extingua, não segure o Espírito Santo. Vamos lá. Não desprezeis as profecias. Próxima orientação, próxima recomendação. Nós temos alguns tipos de profecias. Não vou mexer muito nisso. Nós temos a profecia que já fora mais que expressa. Está disponível todo dia na tua casa e de vez em quando a gente não olha para ela. Nós temos essa profecia. Nós temos a profecia verbal, onde Deus levanta o irmão no meio do culto e leva até você para falar com você. E nós temos a profecia pregada, a mensagem pregada. Hoje estou profetizando sobre a tua vida. Não despreze as profecias que Deus te entrega, principalmente a profecia que você tem dentro da tua casa. Quer ouvir Deus falar? Ele está querendo falar todo dia contigo lá na tua casa, aí onde você está. A maior profecia está escrito na capa, Bíblia Sagrada.
66 livros. Se eu não me engano, mais de 1.600 promessas. Promessas. E aí você quer ouvir uma palavra profética, eu vou te dizer. Deus está dizendo para você em toda a Bíblia: eu quero te salvar. Eu quero te salvar. Eu quero te salvar. Eu quero salvar a tua casa. Eu quero salvar a tua família. Eu quero salvar a tua cidade. Eu quero salvar o teu estado. Eu quero salvar o teu país. Não valeu só a salvação, então ele muda. Eu quero te encher do Espírito Santo. Eu quero batizar você. Eu quero usar você. Eu quero sarar você. Eu quero curar você. Eu quero, meu Deus, eu quero fazer de você um instrumento. Eu quero fazer de você um vaso. Eu quero fazer de você um porta-voz. Eu quero fazer de você um arauto. Eu quero fazer de você um profeta. Eu quero fazer de você alguém que entenda a profecia dentro da tua existência. Oh, que presença maravilhosa. Oh, glória. Não desprezeis as profecias. Aí vem o detalhe: examinai todas as coisas. Quando tu quer olhar, olhe. Leia livros, estude, examine. Mas vem a continuação do versículo: mas retém o que é bom. O problema é que nós estamos perdendo o filtro. Nós não estamos filtrando mais as informações e estamos se contaminando. E o problema, que eu preciso usar de exemplo para dentro da igreja, pastor Gilson, que é como que está acontecendo no Brasil. Esse vírus está no Brasil. A contaminação moral, intelectual e psicológica no meio do povo é tão poderosa que contamina um, mas é tão poderosa que de 1 vai para 3, de 3 vai para 5, de 5 vai para 15, e quando vê está todo mundo contaminado. Deixa eu te dizer, examina tudo, mas retém o que presta. Retém o que presta, porque no que presta tem salvação, no que presta tem libertação, no que presta tem redenção. Oh glória, irmão. Oh glória, não vim doutrinar ninguém, só estou pregando, está escrito. Aí vem mais uma: abstende-vos da forma do mal, ou abstende-vos do mal, fuja do mal. Eu vou dar um conselho bem sincero. Se tu está percebendo que não dá para aguentar, foge. É melhor do que tu querer encarar e perecer, pecar, cair, errar. Porque a santificação é ato de escolha. Mas eu não vou parar aqui. Paulo, escrevendo tudo isso, ele encoraja os Tessalonicenses. Eu preciso ver os reflexos dessa carta nos séculos vindouros. Após essa carta, passado um período de tempo, João, o apóstolo, discipulou um certo homem por nome de Policarpo. E eu olhando para tudo isso que falei com você, Policarpo pegou todo esse compêndio que aprendeu, colocou dentro do coração. E de repente, um certo dia, Policarpo foi condenado. E quando ele foi condenado, ele foi levado a Roma para ser julgado. E quando ele é levado a Roma para ser julgado, me chama a atenção que colocaram ele dizendo assim: ei, diga ao povo para que matem os ateus. Porque na mente dos romanos, naquele período, os ateus eram os cristãos. Porque não tinham templo, porque não adoravam imagens, porque não adoravam coisas, adoravam um Deus invisível, real, verdadeiro, poderoso, que é o Deus que você está adorando aqui nessa noite. Você pode até não ver Ele, mas Ele cura você, Ele renova você, Ele sara você, Ele enche você. É o Deus que nós servimos. Policarpo disse: eu vou gritar, matem os ateus. Ele olha para a cara do responsável do ato. Ele olha bem para o procônsul e diz em alto e bom tom: mate os ateus. Mas não valeu a pena, o grito não valeu, porque o procônsul entendeu o que ele estava dizendo. Ele disse: então faça um favor para mim, jure por César, jure servir a César. Ele disse: isso não. E se o senhor ainda não entendeu, eu vou te explicar de uma forma bem realista. Eu, de maneira nenhuma, tenho vergonha de dizer que sou cristão. Se o Senhor quiser aprender um pouco sobre a nossa fé, marque um horário que eu lhe ensino.
É o que a história diz. Sabe qual é o detalhe aqui, meu irmão? Aí ele vai dizer para ele assim: então faz o seguinte, Policarpo, então diga que Cristo não existe. Ele vai dizer: por 86 anos eu tenho servido a Jesus. Glória. E ele nunca foi injusto comigo. Como eu poderia amaldiçoar o meu rei Salvador? Deixa eu te dizer uma coisa para mim parar aqui. Oh glória, eu não sei há quantos anos você está na igreja, não sei há quantos anos você serve a Jesus, mas uma coisa eu sei: Jesus está olhando para você e dizendo: eu quero te encher do Espírito e arrancar as dúvidas da vida. Procônsul se ira e disse assim: ei, não adianta falar comigo, fale com o povo. E sabe qual é a resposta de Policarpo? Ele diz assim: olha, não vou gastar ou rebaixar os ensinos de Jesus para convencer essa gente. Pessoas que não entendiam e não queriam entender o Evangelho. Porque tem diferença. Pessoas que não entendem, mas param para ouvir. E aqueles que não entendem não querem entender. Aí vem a ameaça: Policarpo, você não sabe que eu tenho animais selvagens prontos a te destruir? Olha o que o Espírito Santo e olha o que a esperança gera. Ele diz: tu tem? Tem. Solta logo. Está com medo de morrer por quê? Policarpo disse: solta logo os animais. Oh glória. Solta logo os animais. Solta logo. Solta os animais. Ele disse: não, já que você não tem medo dos animais, porque a história vai dizer assim, melhor dizendo, que ele olhava com os olhos fitos e não demonstrava uma gota de medo. E o procônsul era acostumado a amedrontar os piores criminosos. Ele não mostrava medo, então ele falou: então eu vou piorar a tua sentença, tu vai à fogueira. Ele falou: não tem problema, tu quer me colocar no fogo que se queima no máximo 1 hora, 2 horas, mas uma coisa é certa: para onde vocês irão quando tudo isso passar? Colocaram Policarpo na fogueira e foram dizer: vamos amarrá-lo. Ele disse: não me amarre, porque o mesmo Deus que me dá coragem para falar com vocês é o Deus que me fará permanecer no fogo. Sabe o que aconteceu com Policarpo? Isso aqui é só para aumentar a tua fé. Acender a fogueira. A história que diz que o fogo ao redor dele fez uma volta e não tocou uma fagulha de fogo nele. Oh glória. Posso falar, irmão? Não vai te tocar. Se eu fosse você, eu estava quase em lágrima falando em língua, porque quando eu li a Bíblia e Deus me fez lembrar de Policarpo, o meu coração ferveu. Eu não consegui dormir quase essa noite. Eu fui para ler a história desse homem várias e várias vezes. Eu estava olhando e dizendo: o fogo aceso, mas não tocava nele. O fogo queimando a lenha, mas nele nem fumaça. Aí a gente se lembra dos 3 jovens da fornalha. Não, mas lá aconteceu. Não. Deus está dizendo: eu livrei Daniel da cova dos leões. Livrei os amigos de Daniel da fornalha. Livrei Policarpo de lá. Mas eu livro você hoje aqui. Uramá, saia. O mesmo Deus ainda trabalha. Eu encerro a minha fala aqui. Glória. E a palavra é: o fogo não te mata, porque Deus não deixa te tocar. Aqui eu vou mais longe. Se você der liberdade para o Espírito Santo, não vai te tocar, porque Deus não vai deixar. Não estou sendo aqui pregador de heresia, não. Eu estou dizendo pela palavra: se você manter a fidelidade e deixar o Espírito Santo te encher, não vai te tocar. Fique de pé, querido, por gentileza. Para você que está na tua casa, feche os seus olhos. Para você que está aqui dentro,
Uma mensagem simples, não preguei nada hoje, de alaúde, de gritos. Gritei bastante, mas não fiz movimento. Não quero. O Espírito Santo me deu uma mensagem dessa. Mas uma coisa que ele me deu é bem verdade e vou te dizer. Ele está dizendo: retorne alguns detalhes na tua vida, porque eu vou fazer o que fiz com Policarpo, com você. Vou zelar da tua existência. Posso fazer apelo, mesmo? Primeiro apelo. Eu fui em um certo lugar orar com algumas pessoas. E todo mundo que estava na oração, irmão, era crente. Só que eu estava orando e Deus colocou no meu coração e disse assim: faz um apelo para reconciliação. Eu falei: mas Jesus, todo mundo é crente. Como é que vai fazer apelo para reconciliação? No final damos as mãos ali e começamos a orar. Aí alguém perguntou assim: alguém quer dizer alguma coisa? Eu falei: quero. Já que você perguntou, eu vou falar. Quem aqui quer se reconciliar? 2 jovens que estavam ali se ajoelharam e disseram: eu. A minha pergunta hoje: tem alguém que quer se reconciliar aqui? Reconciliar é refazer aliança. É voltar atrás de algumas coisas que você fazia, ou que está fazendo, melhor dizendo. E dizer: eu preciso reafirmar os laços. Porque, irmão, eu sei que a minha vida está meio... não está no padrão que era para estar. Deus está dizendo: ei, eu posso mudar isso aí. Eu posso mudar isso aí. Se tiver alguém, sai do lugar, vem aqui. A palavra tem efeito, não é eu. A palavra tem efeito, não sou eu. O Espírito Santo te chama hoje. Você que está na tua casa, faça um ato de reconciliação com Deus. O Espírito quer te tomar na mão dele e te usar de uma forma sobrenatural. Você que está no templo tem a oportunidade de sair do teu lugar e vir aqui. Deus vai te encher de esperança hoje. Nós precisamos dar um basta em algumas coisas. E a escolha é minha. A escolha é tua. Não dá mais para viver pensando em morrer. Vou falar. Não dá mais para viver pensando em jogar tudo pro ar. Não dá mais para viver olhando mensagens proféticas, ventos por aí. Não, Deus está dizendo: eu quero falar contigo no particular. Oh, glória. Segundo, se tem alguém nessa noite que precisa de um milagre, aí na tua casa faça isso, e aqui no templo, se tem, corre. Eu já vou orar. Glória. Oh, glória. Sim, Espírito Santo. Tá bom. Não tendo, nós vamos orar. Com os 2 apelos que ele me pediu. Feche os seus olhos. Mas feche os olhos e abra o coração para Deus. O pregador não disse o que eu queria, não, é a palavra que disse. Continue sendo meu amigo. Mas uma coisa é, Jesus está dizendo para cada um de nós: santificação. Um dos motivos que eu parei de pregar itinerante por aí foi essa. Falei: Jesus, eu quero ficar quieto, porque minhas mensagens não dão ibope, mas as minhas mensagens tentam converter o coração perdido a um coração santo. Irmão, eu estou quebrado, então se conserta para saio. Amado e querido Deus que está no céu, a tua palavra, ela é quem nos conduz e nos induz à direção da eternidade. E como o Senhor levantou Paulo a falar aos Tessalonicenses, nessa oração, ó Deus, eu te peço, dai-nos a esperança do arrebatamento. Para que a nossa vida, Senhor, seja direcionada segundo a direção do teu Espírito. Não nos permita que os ventos de agora
nos retire de tua presença. Meu Deus, a geração do século presente, Pai, eu me preocupo e te peço, prepare-nos, ó Deus, para o que se advém. Encha-nos do teu Espírito, nos faça, Deus, profetas nesta geração. Porque, Jesus, eu não estou profetizando em meu nome, mas é do teu nome, Jesus, que eu estou dizendo que as enfermidades caiam por terra, que os demônios que assolam não só 4 barras, mas Paraná, Brasil, o planeta, caiam por terra. Meu Deus, que o teu vento sopre sobre esse ambiente, sobre a casa de cada um destes que vê este vídeo, esta live, sejam tocados e cheios pelo teu Espírito Santo. Mas a tua mensagem, Senhor, é o que muda. A tua mensagem, Senhor, é o que transforma. Então, Deus, em o nome do Senhor Jesus, eita, levanta, Jesus, o que está caído. Pai, e que nesse período 4 barras, e a cada um que aceitar esta palavra em qualquer localidade deste país e deste planeta, viva o estágio de milagres, porque no deserto foi o lugar onde o Senhor sustentou o teu povo. Em nome de Jesus eu profetizo milagres, libertações, renovações de alianças, pelo poder do teu evangelho, em o nome de Jesus.